Então, meninos, dando continuidade, se nós deslocarmos o adjunto adverbial de lugar, então, como nós observamos nessa oração, a maioria dos alunos comprou livros após a exposição, todos os termos da oração estão nos seus devidos lugares. Inclusive, o adjunto adverbial, frisando, deve ficar no final da oração. Esse é o seu lugar. Mas se deslocarmos o adjunto adverbial para outro lugar na oração, o que é que vai acontecer? Se eu colocá-lo no início da oração, após a exposição, vírgula, a maioria dos alunos comprou livros. Então, esta vírgula está exatamente aí porque, após a exposição, saiu do seu lugar e foi para outro. Então, nós damos aí essa breve pausa, após a exposição, vírgula. Então, nós já sabemos que deslocarmos um adjunto adverbial para outro lugar, que não é o sujeito, nem é o verbo, nem é o complemento, nós podemos usar a vírgula. Percebam que o sujeito, o verbo e o complemento continuam aí sem vírgula. Nós não podemos colocar a vírgula aí. E se nós colocarmos após a exposição no meio da oração, em outro lugar no meio da oração, o que é que acontece? Vamos ver. O que é que acontece? No meio da oração ou intercalado, que é isso que significa intercalar, colocar no meio. Quando o adjunto adverbial ou outros termos como apostos e vocativos estão intercalados ou no meio da oração, eles vêm entre vírgulas. Mas você não disse que não pode separar o sujeito do verbo e complemento? Na verdade, a função das vírgulas aí não é separar o sujeito, verbo e complemento. Elas estão apenas intercalando. Eu vou colocar uma coisa no meio e preciso sinalizar que ela está no meio. Então, eu coloco duas vírgulas. Então, por isso que as vírgulas estão aí. Não é para separar nada. É apenas para indicar que um termo está intercalado na oração. Muito bem. Então, dando continuidade, intercalando, a maioria dos alunos, após a exposição, vejam o termo intercalado, comprou livros. Ele estava no final, foi lá para o início, a gente colocou a vírgula, foi aqui para o meio, colocamos entre vírgulas. Um outro exemplo. Paulo, nosso colega de classe, passou no vestibular. Então, nosso colega de classe é um aposto. Ele está entre vírgulas porque está intercalado na oração. Porque se não tivesse nossa colega de classe, seria Paulo passou no vestibular. Sujeito, verbo, né, e complemento. Complemento. Então, nós percebemos exatamente aí que o fato do aposto estar aí no meio, colocado no meio, originou a necessidade de colocar as vírgulas. Vamos então em frente. Vamos voltar à nossa questão. Ver a oração intercalada, que é isso que ele nos pede. A economia local, nesses municípios, como o IBGE também já mostrou, vocês percebam que como o IBGE também já mostrou, é outra oração, ó, a presença do verbo automaticamente faz surgir uma nova oração. A economia local nesses municípios é dependente da chegada do pagamento dos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, outra função da vírgula é separar orações, inclusive as intercaladas, as que eu coloco no meio de uma outra oração, com algumas exceções que nós não vamos ver hoje, meninos. Uma outra oportunidade, nós, se Deus permitir, vamos ver os casos da vírgula. Mas frisem bem, né? A vírgula serve para separar termos intercalados, inclusive orações intercaladas, colocadas no meio de outras. Nesse caso, temos oração. Como o IBGE também já mostrou que é uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Lembram que a gente comentou em outra questão que o como, né, dá a ideia de conformidade, conforme, segundo, então. Essa oração ela é subordinada porque a oração principal, a economia local nesses municípios é dependente da chegada do pagamento,
nós observamos que essa oração ela é subordinada à outra. Ela só pode existir se a outra existir. Por isso ela é subordinada. Então, muito bem. Observamos então nesse caso, que é uma oração subordinada, que ela está aí no meio. Continuando. Então nós observamos que esta oração, ela está no meio, intercalada entre o sujeito, que é a economia local nesses municípios, o sujeito da oração principal, e o predicado, que é dependente da chegada do pagamento dos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social. Ela está intercalada, está entre vírgulas, e essas vírgulas elas são corretas, elas estão colocadas corretamente, porque elas têm também essa função de serem usadas quando estão intercalando, né, quando termos estão sendo intercalados. Outro exemplo, com a outra oração, os animais que são mortais, ok? Outra oração, começada por pronome relativo, deveriam ser mais pacíficos. Oração subordinativa, adjetiva, que são mortais, intercalada entre os animais, deveriam ser mais pacíficos. Então, essa oração subordinativa, adjetiva que está aí no meio, é exatamente, né, está intercalada, e essa opção ela está correta, a afirmativa dela está correta. As vírgulas justificam-se sim, por estar separando essa oração aí, intercalada. Vamos então dar continuidade, meninos. Vimos então que a opção C é a correta. Vamos analisar por que as outras não são então. O emprego de 2 pontos após 2 ausências na linha 12, no lugar da vírgula, prejudica a correção do período? Essa é a afirmação. A gente já sabe que ela não vai prejudicar, né? Porque a outra que é a opção certa. Mas vamos, por que ela não vai prejudicar? Então, o trecho que nós temos é o seminário Qualicidade, por sua vez, confirmou que a favelização é produto de 2 ausências, vírgula, a do crescimento econômico e a de política urbana. A pergunta é, se eu trocar esta vírgula por 2 pontos, vai prejudicar alguma coisa aí na correção do período ou não? De fato, menino, não vai prejudicar. Olha, se vocês observarem, por sua vez, confirmou que a favelização é produto de 2 ausências. Dá uma pausazinha, né, a vírgula, uma pausazinha, e aí ele vai dizer a que se refere o que ele estava falando antes. A do crescimento econômico e da política urbana. Quando eu uso 2 pontos, os 2 pontos eles servem para preparar, para dizer alguma coisa que vem depois. Então, o fato de trocar, nesse caso, não vai prejudicar a correção do período. Mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Nós vamos ver aqui para que serve o 2 pontos. Um dos usos dele. Então, nós temos aqui, né, os 2 pontos ali. E um dos usos dos 2 pontos é para introduzir uma observação ou anunciar uma citação. É que é no caso aqui, eu falei que a favelização é produto das ausências e iria então citar alguma coisa a esse respeito, fazer uma observação. Então nós concluímos que neste caso a substituição da vírgula pelos 2 pontos está correta porque a expressão, a do crescimento econômico e a de política urbana, é uma observação, uma citação a respeito das 2 ausências, né, dessa expressão anterior. Então, aqui não houve nenhum problema, por isso que a opção está errada. Não prejudica nada. Vamos, então, à próxima opção. A opção é: a presença de artigo definido feminino singular em suas 2 ocorrências na linha 12 indica que se pode subentender, após o artigo, a repetição da palavra favelização na linha 11. Então, nós vamos ver que na linha 12, por 2 vezes, foi repetido ali o artigo definido feminino singular. E, após essas ocorrências, nós vamos observar essas ocorrências e nós vamos concluir se
O fato de estarem ali os artigos, nós podemos subentender que após o artigo haveria repetição ali da palavra favelização, ou seria de outra palavra, na linha 11. O que é mesmo subentender? Né? Nós, às vezes, enquanto usamos essa palavra no dia a dia, eu subentendo isso. Significa dar a entender algo que não foi dito. Eu estou subentendendo alguma coisa. Está dando a entender alguma coisa. Então, vamos ver se dá a entender ou não o que ele disse. Que após, pode subentender após o artigo a repetição da palavra favelização mesmo ou de outra palavra. O seminário Qualicidade, por sua vez, confirmou que a favelização é produto de duas ausências. Vírgula. A do crescimento econômico e a de política urbana. Nós percebemos que favelização é uma palavra feminina. Poderia se referir a ela, mas menino se refere a ela. Nós interpretamos isso, entendemos isso quando lemos isso? Não, né? Nós já sabemos que não. De fato, o que está sendo subentendido aqui? Não é a palavra ausência? Dê uma pausazinha exatamente para esclarecer melhor. Quais seriam essas duas ausências? É produto de duas ausências. A ausência do crescimento econômico e a ausência de política urbana. Evidentemente se refere a ausências e não a favelização, como é colocado na opção E. Vamos então ver as nossas conclusões. O seminário Qualicidade, por sua vez, confirmou que a favelização é produto de duas ausências, né? A do crescimento econômico e a política urbana. Aqui nós percebemos facilmente, até pela leitura, que a presença do artigo definido feminino singular a, né, indica que se pode subentender após o artigo a repetição da palavra ausência e não da palavra favelização, que significa transformar uma área em favela. Isso aqui é uma favelização. Então, ficaria, é produto de duas ausências, a ausência do crescimento econômico e a ausência de política urbana. Você está subentendendo a palavra ausência, torna o texto mais bonito, mais elegante. É porque a ausência é demais, né? No texto, até para você escrever a ausência disso, a ausência daquilo, quando nós lemos, nós percebemos que está subentendido ali como estava as cidades pequenas e as médias. Não precisa as cidades médias, as cidades grandes. Inclusive, quando nós estivermos escrevendo a nossa redação, nós podemos fazer exatamente assim, não ficar repetindo as palavras desnecessariamente. Por isso, essa opção está errada. E aqui nós finalizamos essa questão. Vamos então passar para a próxima questão. Questão número 8. Então, vamos aqui só dar novamente, meninos, um breve intervalo para nós continuarmos a nossa resolução. Ok? Vamos voltar já.